Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo, ao escrever esta passagem, ele estava passando em uma situação muito difícil em sua vida. Ele se encontrava preso, provavelmente em Roma, mas mesmo nessa situação antagônica, contrária em que ele se encontrava, não era empecilho para o mesmo anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. Também não era empecilho para Paulo fortalecer outros irmãos que estavam passando por situações de perseguição, por dificuldades financeiras, por aflições. No início do capítulo 4, ele menciona duas irmãs que estavam passando por momentos difíceis, mas que elas deveriam se alegrarem em Deus, que elas deveriam continuarem firmes em anunciar o Evangelho. Não somente elas, também como Clemente, porque essas três pessoas, essas duas mulheres e Clemente, elas eram cooperadoras de Paulo no anúncio das boas novas. E Paulo, mesmo encarcerado, ele envia mensagem de conforto, mensagem de ânimo, de fortalecimento, para que elas continuassem firmes e alegres em Deus. Alegres em Deus. Alegrem-se no Senhor sempre, independente do momento em que se encontravam. Porque ele, Paulo, mesmo preso, mesmo encarcerado, ele se sentia feliz, ele se sentia contente, animado, alegre, porque Deus estava com ele ali mesmo na prisão. Porque Paulo sabia que Deus nunca o abandonou, nunca o abandonara, nunca o abandonaria. E assim também o eterno Deus faria o mesmo com as irmãs, faria o mesmo com os irmãos e com toda a igreja de Filipos. E ao mesmo tempo ele descreve a igreja de Filipenses, falando que os filipenses foram os únicos que lembraram de Paulo acerca de doações, acerca de ofertas para sustentar aqueles que viviam anunciando o Evangelho. Não que Paulo vivesse de doação, não que Paulo vivesse de ofertas, porque ele tinha a sua profissão, ele tinha o seu próprio trabalho, ele era fabricador de tendas, fabricante de tendas, ele era autônomo e havia momentos em que ele tinha bastante dinheiro para se manter e também até mesmo para ajudar aqueles outros irmãos que não tinham como se manter, que não tinham trabalho. Mas houve situações em que ele perdeu essa oportunidade por causa de trabalhar, por causa das perseguições que o Evangelho trazia. O Evangelho também traz perseguições, não somente um mar de rosas, mas também traz sofrimentos, traz inimigos, promove inimigos. Mas apesar disso, promove acima de tudo a alegria, a confiança e a certeza que um dia todo esse sofrimento irá acabar, que um dia toda essa perseguição irá acabar, que todas as injustiças e as misérias e as mazelas do mundo irão cessar no reino eterno do Senhor que virá um dia sobre toda a terra, sobre todo o universo. E Paulo, ele elogia a atitude dos irmãos de Filipos, ele elogia a atitude dos filipenses em eles serem justos, em eles serem generosos, em eles serem exemplos para as demais comunidades cristãs da época, ao ponto de ajudar aos irmãos necessitados, ao ponto de cooperar no anúncio do Evangelho, não somente com suas vidas, mas também com seus recursos financeiros, doando aos missionários que eram realmente dignos de receber essa oferta, como Paulo e também como Epafrodito, que é mencionado na carta aos Filipenses, onde Paulo o chama de obreiro digno, onde
esse tal é digno de ser reconhecido como obreiro do Senhor, como um autêntico missionário, como um autêntico propagador do Evangelho, ao ponto de, mesmo doente, ele não deixava de anunciar o Evangelho. Epafrodito. E Paulo lembra bastante disso, para que a igreja de Filipos e as demais igrejas tivessem Epafrodito como um exemplo de abstinência, como um exemplo de submissão total e restrita a Deus, ao ponto de negar a sua própria vida em prol do reino de Deus. Um exemplo de abstinência, um exemplo de despojamento total e de rendição total a Deus. E Paulo, ele dá esse elogio, e também ele fala acerca da sua condição, onde ele diz, como ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque no versículo anterior ele diz que sabia passar por aflições, por necessidades, sabia viver em um momento de escassez financeira, em um momento de fome, mas também sabia viver em um momento de abundância financeira, em um momento de bonança. Ele diz que estava instruído em todas as circunstâncias. Ele aprendeu a viver em todas as situações. E como ele conseguiu passar por isso de forma alegre e contente, ele menciona que a fórmula que ele adquiriu para alcançar esse contentamento, esse fortalecimento em Deus, foi através da oração e da súplica e da ação de graças, onde na oração ele pede a Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a soberania do Criador, e na súplica ele reconhece a sua pequenez. Paulo reconhece a sua infinitude, a sua limitação, o quanto ele é dependente irrestritamente da providência divina, irrestritamente do poder de Deus. A palavra súplica no hebraico significa terranum, e terranum era uma forma de uma bandeira de súplica, uma bandeira de rendição, onde o suplicante pedia de forma submissa, total, irrestrita. Melhor falando, ele pedia de uma forma incondicional. Ele clamava total e incondicionalmente a Deus, reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação, e reconhecendo o grandioso e infinito poder de Deus, ao qual somente o poder do Todo-Poderoso poderia promover a paz, poderia trazer a rendição e a paz total, a qual os suplicantes desejavam. Então, a palavra terranum em hebraico é súplica, que significa clamor de rendição total e incondicional de Deus para promover, para trazer a paz. E a mente de Paulo estava quieta, estava satisfeita, estava tranquila, estava em paz, ao ponto de, mesmo em situações adversas, ele se encontrava pacificado, ele se encontrava alegre, e isso seria uma forma de exemplo para os demais irmãos, de exemplos para a igreja, que independente do momento em que você esteja, alegre-se em Deus, confie em Deus, mediante a oração, mediante a súplica e agradecendo a Deus por todas as circunstâncias, até mesmo pelas boas e até mesmo pelas ruins. Como disse Paulo, posso todas as coisas que me fortalecem, no versículo 13, mas no versículo 12 ele diz, para ser mais preciso, vou ler para você. No versículo 13, versículo 12, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenhamos Paulo, Epafrodito e os demais cooperadores, e os demais apóstolos, os demais missionários do primeiro século, como um exemplo de fé, como um exemplo de alegria, como um exemplo de contentamento, como um exemplo de piedade, como um exemplo de generosidade, mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.